geração eleita. Boa tarde, pessoal, está iniciando aqui mais um talk show The Best is Christians. Você pode estar reparando aí que nosso cenário ele mudou, né? Então, é porque nós não estamos no nosso lugar habitual de gravar. Eu vim fazer uma visita aqui para a pastora Silvia, né? No sítio maravilhoso, você pode observar aí os cânticos dos pássaros aí, para estar dando essa ambientação tão linda ao nosso cenário. Nossa pastora aqui, eu digo que não vai ser uma entrevista, e sim um aprendizado que eu vou ter hoje aqui com a pastora Silvia, abençoada de Deus, né? Pastora Silvia, boa tarde, tudo boa bem? Boa tarde, amém, tudo bem. A senhora pode me explicar um pouco da sua trajetória, como a senhora começou a pastorear desde o início, quando foi que Deus tocou no seu coração que essa era a obra que a senhora tinha que realizar aqui na terra? Então, começou assim, né? Pela minha mãe já era evangélica, né? E ela começou orando pela gente. Eu mesmo não queria, né? Mas depois, com o tempo, conforme minha mãe sempre orando, buscando pela gente, né? Eu fui, não fui pelo amor não, fui pela dor mesmo. Mas graças a Deus, para honrar a glória de Jesus, né? Foi muito difícil, né? Muito difícil, a minha libertação, foi terrível a minha libertação, mas com a glória de Deus, né, fluiu. Aconteceu, em nome de Jesus, né? Eu estou aqui, né, glorificando, honrando a palavra de Deus, já há uns 20 anos. 20 anos já pastoreando, né? A senhora falou no meio da passagem que veio pela dor, né? Mas essa dor, ela cicatrizou, Deus pôs, Em nome de Jesus. sarou essa dor, não é? Sarou. Limpou, transformou. Em nome de Jesus. Vem lembranças, eu creio que Deus vai vir lembranças porque... lembranças vem, né? Porque eu acho que foi o início, né? E nós lembramos do início, pra gente sofrimento. A gente sabe de onde a gente saiu e onde a gente chegou, não é? Da onde Jesus nos tirou, né? E pastorear da senhora, isso é um dom? A senhora acha que essa dor veio para te forçar o que a senhora já era para ter feito no natural? Isso, em nome de Jesus foi. É um dom de Deus, do Senhor, né? Acho que eu já nasci, Deus já colocou esse dom na minha vida, né? Graças a Deus, porque foi muitos livramentos, muitos. Não foi 1, 2, 3 livramentos. Para começo, eu faleci 3 vezes e voltei. Olha. 3 vezes eu voltei. Né? Essa minha mãe que agora está na glória, que ela sabe disso. Foi 3 vezes e voltei. Quer dizer, Deus tinha um plano, né? Não era para ir naquele tempo. Então ele tinha um plano na minha vida, deixou eu continuar. E hoje eu estou aí, graças a Deus, para uma glória de Jesus, falando do Senhor, instruindo, ensinando os jovens, né, glória a Deus, a caminhar na presença do Senhor, dando conselhos, eles me ouvem. E estou em nome do Senhor Deus. A senhora passou por livramentos. Isso, livramentos do Senhor. Mas a senhora, orando a Deus e buscando em seu pensamento, a senhora tem em volta assim a média de que a senhora com certeza ajudou a livrar muitas pessoas de algum trauma, de sentir alguma dor, né? Muito. A pastora, eu já acompanhei duas ou três passagens dela no nosso ministério, o Viver em Cristo, né? Onde ela fez uma ministração e ela sempre, eu fiquei impactado porque ela sente o que alguma pessoa está passando e ela vai ali usada por Deus para entregar a bênção ou para falar sobre um livramento para pessoas. Isso é muito lindo, porque é um dom, porque quem olha só vê a carne, não é? Verdade. Quem olha assim, tá vendo a pessoa em pé, não entende. Por que a pastora tá indo até ele? Eu tava vendo ele sorrindo até no instante. Glória a Deus. Tava vendo ele sorrindo até... Por que a pastora tá indo? Então a senhora tem aquela visão espiritual, né, de enxergar. Isso. É muito interessante. Isso, a senhora, o que a senhora sente nesse momento? Então, assim, não dá nem para explicar, né? Que as pessoas assim, não tem como explicar. Porque muitos já veio até mim
e falava assim pra mim, assim, que Deus me usa muito assim, dançando no espírito assim, né? E eu, como eu tenho problema nas pernas, aí ela falou assim, como que você, não parece que você tem, né? Não parece. Aí eu falei assim, mas filha, é assim, é um dom de Deus que você não sente. Você parece que está flutuando. Você não está andando, você está flutuando. É o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo que não leva... consegue, né, por causa do como a senhora disse, a Tem falta problema. de tanta mobilidade, né? Isso. Acha que você Deus- não tem toda essa... É. Mas Deus põe uma força dentro da É o senhora Espírito que- Santo. É o Espírito O Santo. Espírito Santo. Aí ele comove, aí ele faz do jeito dele, da maneira dele. Porque Deus, ele tem ele usa cada um de uma maneira, Verdade. né? Cada um o Senhor usa de um jeito, usa você de um jeito, usa eu de uma outra maneira, o outro de uma maneira. Cada um o Senhor usa da maneira que provém a ele usar aquela pessoa. Então, na igreja, pastorear eu acho que é difícil. A senhora sabe, porque é uma responsabilidade. A senhora está cuidando de vidas e de rebanho ali, de um rebanho. Como a senhora consegue ver quando, ou sentir quando tem um jovem ou uma pessoa na igreja ali que está um pouco fraca? Como é a sua atitude em relação a isso? Conversar, né? Chamar Deus, porque é Deus que coloca as palavras. Aí a gente vai até a pessoa, conversa, dá um conselho, né? Dá um conselho para a pessoa. E feliz daquele que ouve os conselhos. Ô, glória. Né? Feliz daquele que ouve o conselho. Porque tem muitas pessoas que acham que conselho não é bom. Mas é maravilhoso um conselho quando o conselho é de Deus. Quando o conselho vem da presença do Senhor. É verdade. Tem gente que fala aí que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Mas hoje existe até uma profissão de conselheiros que é chamado coaching, né? Eu acho que Deus, quando ele já imputa isso num pregador, num pastor, numa pastora, né? Ele já imputa esse dom de aconselhar, de guiar, né? Ele já sabe onde tem um buraco disfarçado com a grama por cima, verdinha, onde onde a sua ovelha pode estar caindo e está ali sempre para avisar e cada um assim, uma pessoa assim, num exemplo assim. Nem todos você pode confiar. Verdade. Né? Não é porque eu sou serva do Senhor que você pode confiar em mim. Mas aquele que tem um dom de Deus, que você pode, assim, essa pastora, ou esse pastor, ou essa irmã, ou esse irmão, eu posso confiar. Eu creio que se eu contar algo da minha vida para ela, ou para ele, vai ficar ali, não vai espalhar. Vai sair, né? Não é verdade? Então, esse é um dom de Deus. É verdade. Né? É um dom do Senhor Deus. Então, tem coisas que Deus mostra para mim, que Deus sabe assim, eu vou mostrar para ela, porque ela vai guardar o segredo. É verdade, porque... E ela vai saber como conversar com uma pessoa e ali guardar aquele segredo daquela pessoa. Os objetivos de Deus, ele é em secreto, é em sigilo, né? É verdade. Isso é lindo. Aí Deus, ele coloca cada um dessa forma aí. Eu posso confiar, eu posso contar, porque eu sei que dali não vai sair para lugar nenhum. Dali porque não muitas vai das passar, vezes né? você confia e depois você vê todo mundo sabendo. Verdade. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Cláudio Duarte, onde ele fala mais ou menos sobre isso, sobre a fofoca, né? Isso. Onde ele fala assim, você quer descobrir se a pessoa é fofoqueiro? Conte algo que não tem valor para você. Conte algo que não tem valor nenhum, mas para essa pessoa. E se isso se espalhar, você sabe que não deve confiar naquela pessoa. É tão simples. Não adianta, mas também nós não estamos aqui na Terra para ficar testando a fé de ninguém. É verdade. Não estamos aqui para ficar testando a fé de ninguém. Mas, porém, confiança se adquire aos poucos. Você não chega na pessoa já falando. Eu acho que é que nem... Eu acho não. A convicção que eu tenho é que nem testemunho. Isso. Você começa aos pouquinhos. Isso. Você começa que nem fazendo a unha, você não corta logo a unha, você vai tirando os cantos, as beiradas para não encravar, para não inflamar, né? E vai tratando aos poucos para que você se sinta à vontade para confiar numa pessoa e dar o seu testemunho, né? Eu creio que a senhora já ouviu muitos testemunhos por aí, né? Agora, nós sabemos que tristeza tem bastante aí no mundo, muitos testemunhos tristes.
Mas eu gostaria nesse momento de saber de um testemunho abençoado. Porque muitas pessoas que veem quem está na igreja falam, só está na igreja porque veio pela dor, porque sofreu. E não Um é testemunho assim. abençoado mesmo, de muito... Deus mesmo, maravilhoso. Aconteceu na minha família mesmo. Oh, glória. O meu esposo, ele tinha um problema, né? Tinha. Um problema de, quando ele era pequeno, ele caiu e se transformou em um caroço. Sim. Aqui assim nele, quebrou o braço. E como eles lá não tinham como cuidar, aquele caroço foi crescendo. Conforme ele vai crescendo, o caroço ia crescendo. E esse caroço do meu esposo já estava muito enorme. Isso. Muito, muito, muito enorme. Como se fosse um coração. Mas bem aqui, perto do esgofo aqui. E aquele caroço foi crescendo, e ficando vermelho. Nossa. E um certo tempo, veio uns parentes dele nos visitar. E eles estavam conversando do lado de fora. Aí o tio dele falou assim pra ele, chamava ele de Cal. Cal, vai ver esse negócio aí, porque esse negócio vai estourar, Cal. Vai no médico ver esse negócio aí, porque lá eles operam. Tem um jeito. E eu lavando louça. Aí eu vim de conversar e meu marido, meu esposo, ele tem muito medo de médico. Sim, Ele entendo. Muita gente tem medo de médico. Ele falou assim, ai, não vou não, vai ver isso aí, esse negócio vai estourar. Ah, vai estourar não, falando lá, conversando. Eu lavando louça. De repente, assim, Deus fluiu na minha vida. E eu falei, que mulher de Deus sou eu? E na hora, assim, Deus já colocou o que eu tinha que fazer. Aí eu peguei um lenço, eu tinha um lencinho lá na minha casa, eu cortei esse lencinho, do jeito que Deus me instruiu. 7 vezes, cortei. E fiz uma campanha com ele dormindo. Durante 7 dias, com ele dormindo. E ali eu ungia aquele paninho, cada dia eu pegava um paninho, ungia e colocava em cima daquele caroço. E ali eu fazia a oração. E foi 3 dias para Deus libertar meu esposo. A oração é poderosa. 3 dias. Aí ele falou assim, que ele viu, e eu fazendo a campanha com ele dormindo. Mas ele falou assim que ele viu 2 anjos que desceu. Oh, glória. Com as bandejas na mão e com o outro com a bacia na mão. Nessa bandeja tinha tudo, tinha bisturi, tinha tudo negócio de médico. A operação estava acontecendo, né? O outro lavava a mão e cortava o caroço. Enfiou a mão naquele caroço, arrancou e colocou dentro da bacia. Aí subiu. Oh, meu Deus. Isso foi com 3 dias. Ele levantou de manhã e ele chamou ele, falou, Silvio. Ele falou, olha, nem livrou, não tinha mais nada. Para honra e glória de Jesus, ele foi liberto. É interessante, né? Porque só quem passa, só quem sabe, né? A bênção ali, porque a pessoa tem algo te incomodando aqui, um caroço crescendo em você. Você não sabe qual o tamanho aquele caroço vai tomar, se ele vai parar de crescer, vai estabilizar ali, né? Mas quando Deus intercede, não tem 2 tempos. Naquele momento acabou, a senhora viu que a senhora fez com 7 panos, mas em 3 dias Deus já estava operando, né? E eu continuei a campanha e fiz o que Deus tinha mandado eu fazer nas igrejas, contar o testemunho. É o que vem em mim, nesse testemunho que a pastora acabou de falar, é como quem está iniciando na igreja também, vai muito, é como se fosse um caroço, vai como se fosse uma doença que não tem cura para a igreja, mas Deus começa a tratar, Deus vai tratar aos poucos, assim como Ele está me tratando, assim como Ele trata até hoje o meu irmão Gabriel, como Ele trata a pastora Cida até hoje, né? Porque nós podemos ter um dia na igreja 1000 anos, mas Deus vai sempre tratar de nós. Todos os dias Ele vai tocar em um ponto da nossa vida, Ele vai sarar um ponto da nossa vida, vai corrigir, né? Porque Deus também é Deus de correção. Né? Na igreja, a senhora consegue observar assim, quem está na igreja assim, mas ainda porque tem pessoas que têm uma certa facilidade de pegar. Deus deu a bênção, a pessoa pega. Mas a senhora já sente que tem aqueles que têm um pouco mais de dificuldade. Mais dificuldade. O acompanhamento é um pouco mais dificultoso. Isso, mais dificultoso. Então, é assim, uma alma para Jesus é como se fosse uma flor. Aquela flor você tem que plantar a sementinha, ela vai crescendo, você vai regando,
aquela sementinha com amor, com carinho, todo dia. Você vai regando, ela vai crescendo, até desbrochar. Aí quando ela desbrocha, vira aquela flor linda, maravilhosa, você tem que continuar cuidando. Vai cuidando. Vai chegar um tempo que aquela flor vai murchar. Então, na alma para Jesus, nós temos que cuidar sempre, para nunca deixar que aquela flor venha murchar. Mas sempre ficando cada dia mais bonita, mais bonita. Lembrar mais de linda. regar, de pôr no Isso, sol, de cuidar, tirar do sol. amor, um carinho, Isso, um conselho, falar, tá entendendo? Hoje eu tô aqui perto de você, eu tô aprendendo a amar você, tô te vendo, né, 2 dias, 3 dias que eu te conheço, eu já tô começando assim a aprender a te amar, a gostar de você, sentir assim, sabe, uma presença de Deus na tua vida. Amém. E assim, eu não posso assim, hoje eu te dou um abraço, com todo amor e carinho, amanhã já passo perto de você e finjo que não... Que não vê, Não que pode não ser assim, conhece. porque tem certas pessoas que se entristecem. E ali perde aquela alma para Jesus. É uma alma que Deus que foi tão dificultoso para ganhar, tá entendendo? E de repente, por uma palavra, não perdoa, por uma palavra, perde aquela alma que foi tão difícil, meu Deus, para conseguir chegar até na casa do Senhor. Uma alma tão sofrida que ele estava sofrendo, uma alma que estava ali precisando de um abraço, uma alma que estava precisando de um carinho. Aí chega, às vezes, por uma palavrinha, por uma coisinha, perde aquela alma tão preciosa para Deus. É que ela não quer mais voltar. Então ela acha assim, como eu fui humilhada, uma coisa, uma palavrinha tão pequenininha, machuca, meu filho, machuca. Então as palavras, você tem que ter... Uma atitude, às vezes. Você tem que ter muito cuidado para não perder aquela alma não voltar para trás. Porque é uma alma muito preciosa. Tem que ter muito cuidado com as almas, mesmo quando estivesse uma flor. Tem muito cuidado. Então tem que ter sabedoria de Deus, sabedoria para conversar, até uma revelação, tem que ter sabedoria para entregar, porque isso não mata. Você está entendendo? Então, é cativar. É cativo, é amor verdadeiro. É o amor de Jesus, que Jesus coloca dentro do coração da pessoa. Você sente uma dor, eu vou sentir junto com você aquela dor. Você está sofrendo, eu vou sofrer junto com você. Esse é pastor. Isso é pastor de Deus verdadeiro. Esse é o verdadeiro pastor. Esse é o verdadeiro, que a alma está sofrendo, eu vou sofrer junto. Às vezes fala assim, precisa, pastor, está todo dia na casa? Não, filha, é uma ligação. É uma ligação, um carinho. Como que você está? O que está acontecendo que você não apareceu hoje? É sempre assim, se preocupando com aquela alma, não querendo perder aquela alma. Que Deus não quer perder aquela alma. Então é assim, é como Jesus, ele cuida, ele ama, ele dá uma palavra de conforto, dá uma palavra de carinho. Seja o que for seu sofrimento, mas Deus está ali cuidando. Deus está ali cuidando. Deus nunca vai te deixar, nunca vai te jogar fora. Então se Deus deu uma alma, um pastor, uma pastora, para um servo dele, é para cuidar, para amar. Não só a pastora e o pastor, os membros todos têm que ter um amor pelo outro. É verdade. Não é verdade, amor? Por isso que o pastor ele é muito importante dentro de uma igreja, né? E nós sabemos que não existe só o pastor dentro da igreja, porque como a senhora acabou de falar, a igreja ela tem irmãos, tem presbíteros, tem obreiros. Missionário, tem missionário. O pastor não cuida somente dos irmãos, ele cuida de entregar um discernimento para os presbíteros e para os obreiros, para que eles cuidem também na sua ausência Tá certo. daquelas almas. Então, eles têm que saber instruir os seus obreiros, porque às vezes tem alguns obreiros que é um pouco de não me pegue, não me toque. Isso, né? Verdade. Tem um tal de eu sei. sobe um pouco no salto, né? Isso. Como é que a senhora trata disso aí? Porque nem sempre o problema está na base que são os irmãos. Aquele irmão não quer nada, tal. Às vezes está um pouco mais acima do que... Então, eu assim, como eu não ministro numa igreja, né? Eu tenho um pastor. Eu tenho dois pastores. Amém. Dois pastores, né? Então, eu sou ali como se fosse uma ajudante ali, né? Eu oro, eu faço o que Deus coloca no coração. E assim, então eu creio dessa maneira. Na ausência do pastor, como no meu pastor, ele trabalha à noite, né? Ele não está todos os dias no culto.
Então ele tem que ter uma pessoa ali que comanda ali na frente dele, como tem outro pastor, né, que fica na frente, tem o primeiro e tem o segundo pastor. Então eu estou sempre ali, né, olhando, intercedendo, vendo o que está precisando, isso, né, onde você pode ajudar da melhor maneira. Isso, na intercessão pelos meus pastores, né, verdade, porque o meu pastor, ele necessita trabalhar. Porque se ele pudesse tomar conta da igreja, ele estava tomando conta. Mas como ele não pode, ele tem a família dele, né? Tem os afazeres dele, ele tem que estar trabalhando. Então tem que ter um na frente, sempre tem que ter um. E graças a Deus, ali é tudo no comando de Deus, né? Então a gente vai um intercedendo pelo outro, um ajudando o outro. E você sabe que tem... Cuidar é o que o pastor mais sabe fazer, é cuidar e entregar a palavra com todo cuidado ao seu ministério. Quando a ovelha vem para cá, para o lado direito, e o pastor sabe que ela tem que vir para o esquerdo, ele pega ela e traz para cá. Quando vai para lá, puxa e vem para cá. Né? O que eu quero dizer é assim, quando um irmão está com problema, o pastor sempre está ali. Né? E quando o pastor passa por um problema, quem é que está ali para apoiar o pastor? Muitas das vezes não tem ninguém. É verdade? Muitas das vezes não tem. E muitas das vezes tem os intercessores que estão intercedendo pela vida do pastor. Porque tem que ter. O pastor também sofre, o pastor também chora, o pastor também tem problema. Todos têm. Todos têm problema. O ser humano tem que ter problema. É verdade. Né? E muitas das vezes, porque é pastor, porque é pastora, porque não está precisando. E às vezes está precisando até mais do que ele. Porque de um amor, de uma conversa. O pastor, ele, querendo ou não, o pastor, ele tem que ter um psicológico muito bom. Isso, porque o pastor ouve cada coisa, cada situação que não é fácil, assim como ela está falando de algo que aconteceu na vida dela, com o marido dela, do caroço que ele tinha. Tem outras coisas que acontecem. Ontem a nossa pastora Cida, do nosso ministério, ela falou sobre o testemunho da nenenzinha que estava com a pele, com um probleminha no rosto. Então tudo isso é levado ao pastor, né? Como é que fica a mente do pastor nesse momento ao ouvir tantos livramentos, tantas provações? Como é que fica? Então, aí assim, porque é tudo no pastor. Tudo se invoca. Você entra na igreja, você se alicerça no pastor. Ou na pastora. Né? Eles são o espelho da igreja, no caso. Então eles acham que tudo o coitado do pastor tem que aguentar, tudo a coitada da pastora tem que suportar. Só que eles não veem o lado do pastor e o lado da pastora. Então tem que ver também esse lado. Tanto o pastor olhar o lado das ovelhas, como as ovelhas também ao lado do pastor. Porque nem tudo também você pode levar para o pastor. Verdade. Nem tudo também. Tem coisa que você mesmo, com o seu joelho no chão, você dobra, você fala com Deus, Deus resolve. Verdade, né? Nós temos que saber que os pastores são seres humanos. E que nós também temos que despertar a nossa fé. Nós temos que avivar a nossa fé. Nós vamos procurar o pastor para que ele ore e avive nossa fé. Nos ensine sobre a palavra, onde encontrar uma palavra de fé, uma palavra de bom ânimo, né? E não sobrecarregar tanto o pastor, porque o pastor é uma vida abençoada que ele vai estar ali sempre para te ouvir. O pastor não vai se negar a te ouvir. Mas, porém, você tem que saber que existe mais gente no mundo que o pastor precisa buscar. Ele precisa fazer mais obras com o ministério dele. Você tem que estar junto com o seu pastor. Ó, eu vou me sarar, eu vou me cuidar para ajudar o meu pastor numa panfletagem na rua, entregando folhetos sobre a igreja. Está ali para fazer o ministério do pastor crescer e todo mundo chegar no céu numa fé só, numa unção só. Numa união. Numa união, né? União é muito importante. A senhora, com essa bênção toda, né, que Deus proveu sobre a vida da senhora, com certeza alguém te ajudou, te ensinou. De onde veio isso? Qual foi o lugar que a senhora se identificou? Qual foi o ministério? Fala um pouco do seu ministério. Esse ministério onde eu estou, Assembleia de Deus do Brasil. Assembleia de Deus do Brasil. Meu pastor é o pastor Ari. Pastor Ari, um abraço, pastor Ari. Meu pastor é a bênção de Deus, amo meu pastor Esteu. Eu amo meus pastores, graças a Deus, sou muito abençoada ali. E é ali que eu me identifiquei, então, até hoje, em nome do Senhor Deus.
com ele e creio, né, que vou ficar até a vinda do Senhor Jesus. Glória a Deus, é abençoado, né? Mas uma pergunta, se a senhora sente, se Deus, a pastora Cida, do nosso Ministério Viver do Cristo, ela estava comentando numa palavra passada sobre um testemunho da filha dela que uma igreja caiu, a forma lúdica dela explicar que uma igreja caiu sobre a cabeça da filha dela, onde assumiu o ministério, né, a filha da pastora Cida, abençoada, né? Se acontece algo disso com a senhora sente no seu coração de cuidar de um ministério, de estar à frente de um ministério? Então, eu até pensava. Agora, por enquanto, não penso. Por causa que o meu esposo tá afastado. Meu esposo, né? Porque eu, no caso assim, eu tenho que ter meu esposo do meu lado. Glória né? a Deus. E como ele está afastado, então eu não penso assim. Né? Mas eu creio que é tudo no tempo de Deus. Sim, é no tempo do Senhor. Aí é o Senhor que vai instruir. Quando Deus ele quer que algo aconteça, vai acontecer. Aí vai acontecer. Né? Independente do seu marido estar fora ou estar dentro, vai acontecer. Sim. Aí está na dispensação do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Na dispensação dele. Então, eu ouvi a senhora louvando ontem. Meu Deus. Glória a Deus. É de Deus, porque tentou colocar um CD, aí o CD travou, não queria funcionar o playback lá. Aí a pastora, com toda a sua unção, então vamos no corinho. Glória a né? Deus. Um coro maravilhoso, e eu ali tava orando. Eu falei, pega CD, pega CD, pega em nome de Jesus. Aí quando a pastora já acabou o corinho, o CD funcionou. Glória a Deus. Mas que Deus. voz, hein, pastora? Amém. Que bênção que a pastora ela não só profere palavras que está escrito na Bíblia, ela tem uma unção de um louvor, uma voz abençoada. Amém. Que louvor lindo, hein? Em nome de Jesus. A senhora sempre louvou, a senhora sempre louvei. Sempre gostou de louvar. Sempre gostei de louvar. Quando está fazendo as coisas em casa com louvor? Louvo em casa, Glória a Deus. Gosto de louvar, gosto de orar lá na minha casa, dentro da minha casa. Estou fazendo meus afazeres, estou orando, estou buscando, e coisa linda que Deus faz comigo. Na hora que eu estou assim, por exemplo, assim, eu passei uma fúria muito grande assim do inimigo. Você sabe que o inimigo ele avança contra a vida da gente. E às vezes eu estou assim, falo, Jesus, tem misericórdia, e começo a falar com Deus. Aí eu começo a chorar na presença do Senhor, começo a chorar, falo, Senhor, mas por que aconteceu isso, assim, alguma coisa? Aí o celular toca, aí eu já tenho que correr, já tenho que atender. Às vezes a pessoa lá está no mesmo sofrimento, eu tenho que enxugar as lágrimas e dar uma palavra de dar uma palavra, né? Então é assim que Deus faz. Tem uma palavra que a senhora gostaria de deixar, uma palavra da Bíblia, um versículo. Amém. A Bíblia. Então eu creio que Deus está no comando. Está no comando de tudo, né? De tudo. E Deus é maravilhoso na minha, na tua, na vida daquele que busca, né? Naquele que busca. E fiquei muito feliz também pelo meu sobrinho, que deu a obra que Deus fez na vida do meu sobrinho. Meu Deus. Glória a Deus. E ele, meu sobrinho aí, ele é bênção na minha vida. Eu também creio que eu sou bênção na vida dele. Porque eu sempre, quando Deus me usa para ele sempre estava atento. Olha, tem que estar atento, né? E vigiar sempre. Atento. Né? Então, eu estou muito feliz, né, pelo meu sobrinho. Eu também, eu estou com a felicidade porque Deus colocou esse projeto, né, no meu coração, onde eu vim convidar o irmão Gabriel. Eu gostaria de dar essa notícia aqui. Foram 2 programas que nós gravamos, Gabriel, e para vocês também que estão assistindo. 823 pessoas foram alcançadas, né, através desse projeto aí, interagindo, visualizando, né. Peço para vocês que curtam, compartilhem, né? Se sentir no seu coração de participar com a gente, deixa uma mensagem no Facebook, no nosso canal do YouTube. Nós vamos estar entrando em contato o mais rápido possível, porque a sua vida é muito importante para a gente, né? Nós queremos, através de sua vida, também buscar outras vidas, né? Isso vai ser um projeto que vai tá mudando a minha vida, porque se eu tinha um pensamento contrário, a cada bênção que vem passando por essas entrevistas, nós vamos modificando, buscando cada vez mais na palavra de Deus, para estarmos nos edificando, né? Pastora Silvia, vai entrar aqui com a palavra. Amém. Aqui para
Todos que nós. está aos Efésios 6. Efésios 6, oh meu Glória a Deus, Deus. que maravilha, hein? Que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque Glória a Deus. isto é justo. Honra teu pai, tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Glória a Deus. Graças a glória Deus, porque jovens, você sabe que é muito difícil permanecer fiel. Jovens é muito difícil. Feliz da jovem quando ele se entrega ao Senhor e ele permanece firme. Porque nos últimos dias o inimigo está acabando com muitos jovens. Tá levando muitos. Muitos estão descendo sepultura. Muitos mesmo que até ainda estavam na presença do Senhor e se desviou da presença do Senhor. E ali já desceu sepultura, né? Sem mesmo se reconhecer com Jesus. E nos últimos dias, que os jovens venham desobedecer seus pais, suas mães, venham obedecer os seus líderes e venham ficar firme na presença do Senhor. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Somente com Ele. Com Ele, no barco, tudo vai bem. Mas se Jesus sair do teu barco, ele afunda, aí não tem para ninguém. Então fique firme na presença do Senhor. E aquele que está desviado, que volte. Volte correndo para os braços de Jesus. Porque Jesus está às portas. Jesus está voltando para buscar os teus. Oh, glória a Deus. Efésios 6. Glória a Deus. Palavra bonita, medite nessa palavra. Eu, assim que chegar em casa, vou meditar também um pouco mais sobre essa palavra, porque é uma passagem muito bonita da nossa Bíblia. Eu creio que a Bíblia, do início ao fim, Glória ela a Deus. só tem palavra fortificante de Maravilhoso. ensinamentos, né? Os caminhos que devemos seguir. Glória a né? Deus. A senhora falou sobre jovens que entram e saem da igreja e acaba acontecendo alguma coisa. Teve um conhecido meu que se ele não entrega a vida dele a Jesus, o negócio ia ser feio. Eu te digo, pastor, entraram dentro da igreja para buscar esse rapaz. Entraram dentro da igreja, aí ele não foi atingido e ninguém também se machucou, né? Porque também o pessoal acha que tá na igreja, tá. Claro que na igreja tem proteção, tem unção, mas. Gente, tava falando aqui sobre um livramento de um rapaz, né? Que ele saiu do mundo, foi para a igreja, onde foram atrás da vida dele dentro da igreja, mas graças a Deus, Deus intercedeu. Hoje foi um dia abençoado para mim, né? Essa bênção de estar aqui com a Amém. pastora Silva. Foi muito bom, Amém. pastora, estar com a Amém. senhora. Que Deus abençoe sua vida Abençoa grandemente, também em nome de as Jesus. nossas vidas Estou muito todas. feliz por ti, muito feliz mesmo. Muito obrigado. A senhora sabe que essa palavra vai rodar o mundo. Amém. Aí, né? Amém. Em nome de Jesus, essa palavra Eu vai creio, em rodar nome o de mundo Jesus, aí. que vai ser bênção, vai ser vitória. Glória a que Deus. venha alcançar bastante almas, né? Que venha se fortalecer na presença do Senhor. Quer chamar alguém? Quer mandar um abraço? Mandar um abraço para minhas famílias, meus irmãos, minha irmã, minha igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus Glória a Deus, abençoe essa Brasil. família, essa igreja, esse ministério, né? Meu filho, eu tenho filho, pastor Rogério, pastora Raquel. Glória a Deus, Em nome de né? Jesus. Eu vou mandar um abraço também aqui para manhã. No caso, manhã é minha avó, gente. Né? Eu chamo minha avó de manhã. Glória a Deus. Muito lindo isso aí. Para pai também que passou por uma cirurgia no joelho, para meu pai, para minha avó Adelaide, para o pastor Valmir, que é meu tio, e para o pastor Mário Sérgio, que também é meu tio, homem abençoado aí. Ele começou, eu pequenininho, ele me levava para a rádio para ouvir ele Glória a pregando, Deus. conversando lá com o pessoal. Um abraço, meu tio, que Deus abençoe a sua alma. Gente, vamos ficando por E aqui. meus filhos também, aqueles que puderem me ajudar, minha oração, meu filho, Rodrigo Luiz. Rodrigo Luiz, vamos estar orando aí pelo Rodrigo Luiz, vamos interceder, não precisamos saber o que acontece, mas vamos orar e interceder, que Deus está vendo, Deus sabe o que ele necessita, é isso? Gente, mais um programa de Best is Christians, um abraço no seu coração, fiquem com Deus, tchau, tchau. Tchau.